Para vocês que estão acompanhando esse resgate histórico, ouviram a citação várias vezes do nome de Pedro Carpenedo. E agora nós vamos resgatar a história deste grande empreendedor, de um momento transformador da indústria e da suinocultura do município e da micro e macro região, com o neto dele, Felipe Carpenedo. Complicada a tua missão, hein, Felipe? Complicadíssima, hein, Jairo? Uma das mais complicadas que me deram até agora. É verdade, resgatar a história de um homem que, tchê, é mais fácil tu dizer, não se envolveu aqui, ali, acolá, porque quando era desenvolvimento do município, ele estava lá, correto? Era com ele. Eu costumo falar que ele, na verdade, foi um divisor de águas aí do município, né? Principalmente nessa questão da industrialização da cidade, né? Então aí ele com o frigorífico aí, né? Operação Tatu depois também. Além de todas as outras empresas aí que ele ajudou a fundar, né? Então ele conseguiu trazer muito desenvolvimento aí para a cidade e principalmente nessa questão da indústria, né? Indústria pesada que a gente vê que está aí até hoje, né? O frigorífico, um dos maiores do estado ainda, né? Exatamente. Você, filho, se identifique para nós, por favor. Eu sou o filho da Liliane Carpenedo, única filha do seu Pedro. Hoje eu estou aí tocando no mesmo setor, né? Na suinocultura. Então aí continuando um pouco da história da família aí. Muito bem. De que forma pode resgatar nesse projeto a memória e a vida e a ação, né, em vida de Pedro Carpenedo? Então, né, que nem eu tinha te falado, eu fiz até uma colinha aqui de tanta coisa que, Faça que, que o seu uso Pedro tranquilamente. fez, né? Mas assim, ó, dando uma olhada, uma retrospectiva aí, eu consigo perceber que ele é um homem que sempre teve muita dificuldade na vida dele. Ele é de uma família humilde, né? O avô dele veio da Itália, ele é natural de Tuparandi e ele teve 13 irmãos, né? Então é uma família muito grande. E ele, muito pequeno, ele queimou a mão dele junto numa fogueira ali, que eles estavam fazendo banha e essas coisas. Então, ele foi o único dos filhos que não pôde trabalhar na lavoura. Ele não conseguia pegar numa enxada, né? Então, se decidiu que ele seria o único filho que teria estudo, né? Então, acho que através dessa dificuldade dele, desse problema na mão que ele teve, então ele teve o estudo e ele conseguiu superar essas dificuldades, né? Assim como futuramente a questão do frigorífico, a questão da Operação Tatu, eram todas dificuldades da época, que através dessa dificuldade ele conseguiu crescer ainda mais, né? Então foi através dos obstáculos da vida dele que ele pôde crescer bastante. O empreendedorismo de Pedro Carpenedo começou distante daqui. Distante, distante. Ele teve o estudo aqui em Tuparandi, né, Guarani das Missões, era uma escola de polacos, né, na época, mas ele viu que se ele quisesse se especializar mais, ele teria que ir adiante, né. Então ele saiu daqui bem novinho, foi para Guaporé. Guaporé ele acabou o ensino médio, né, começou a trabalhar numa maltaria, a maltaria guaporense, então lá ele teve o primeiro contato com a indústria, né. E ali ele já se viu realizado, assim. Então ali, quando ele trabalhava em Guaporé, ele teve o contato com Coste de Passo Fundo, era um frigorífico que se chamava ZD Coste. E ali o dono do frigorífico, conhecendo o meu avô, prontamente contratou ele para trabalhar. E ele aceitou o desafio aí, se mudou para Passo Fundo, trabalhando nesse frigorífico. Então ali ele teve todo o know-how da parte do frigorífico, né? E ele se formou em contabilidade em Passo Fundo. E então já entrando um pouco na história dele, lá ele percebeu que chegava muitos suínos mortos no frigorífico. Vinha muito suíno da região, daqui, eles mandavam de vagões de trem, na época, imagina quantos dias até chegar lá, né? Então tinha uma perda muito grande de suínos. E ele, com essa visão empreendedora dele, assim, para frente, né? Ele percebeu que se ele botasse um entreposto aqui na cidade de Santa Rosa, só com os suínos que chegavam mortos em Passo Fundo já se pagaria toda a operação. Então ele ali, com 30 anos mais ou menos, pede as contas lá do ZD Coste, vem para Santa Rosa e na Associação Comercial de Santa Rosa ele propõe, na época, o Virgílio Lunardi
e o presidente da associação, ele propõe um frigorífico aqui na cidade, e eles prontamente aceitam, né? Aceitam e vão atrás de novos subscritores, porque na verdade foi uma SA, né? Eram ações, né? Isso é coisa que hoje não se faz mais. Então, eu acredito que com essa ideia eles foram atrás, aí em 6 meses eles conseguiram captar o recurso necessário para começar o frigorífico. Se permite, se conta, né, que Pedro Carpenedo saiu com a pastinha debaixo do braço e batendo de porta em porta com esse processo de convencimento e viabilizou uma planta que hoje não baixaria de 30 milhões, o dólar a 5, 6 milhões de dólares, uma planta inicial. E o foco, aliás, o mote do começo era a fabricação da banha. Era A banha, transformação da banha. isso, banha e carne salgada, né? Na época ainda não tinha o óleo vegetal, né? Eu era muito no início, então a banha era muito valorizada. E que nem tu falou que ele saía com as pastinhas e tal, ele precisava no início 25 subscritores. E dentro de 6 meses eles conseguiram 180 subscritores. Então, para tu ver a dimensão do negócio, né? Pô, é empreendedorismo. Se a carga chega com 40, 50, 60% morta, por que não transformarmos industrialmente esses animais lá na fonte produtora? E assim nasceu, então, Frigorífico Santa Rosense, o primeiro nome. Frigorífico Santa Rosense, isso aí. E teve muito apoio da comunidade, né? Ele me contava que muita gente doou tijolo, cimento, fim de semana iam lá ajudar na obra. Então, assim, era um orgulho para a cidade, né? Ter um frigorífico desse porte, que na época era o maior do Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, o 5º maior do país. Então, tu vê o tamanho do negócio, né? Era e é um grande orgulho hoje com o Grupo Alibem. Felipe, episódios que o saudoso Pedro Carpenedo contou ou deixou registrado, que tu possa dividir conosco. Assim, ó, eu fiquei muito tempo fora de Santa Rosa, né? Eu acabei fazendo faculdade longe e tal, fiquei bons anos fora. Depois eu retornei e tive a oportunidade aí nos últimos anos de vida poder acompanhar ele. Eu saía da volta com ele aqui pela cidade e ele conhecia todo mundo falava com ele, mostrava, ó, aqui era o laticínio tal, aqui era o frigorífico, aqui foi o Jornal Noroeste e tudo mais. Então era praticamente uma enciclopédia viva, né? E todo momento que eu estava com ele era uma aula, assim, porque ele resgatava desde o passado, o que aconteceu, como que está hoje. Então, assim, não tem um caso específico, mas só de estar presente com ele já era, assim, fenomenal, porque percebe que era um cara muito à frente do tempo dele, né? Bem, o frigorífico Santa Rosense, depois deu origem ao frigorífico Prenda, não é isso? Isso. Ele teve um período em que o mix de produção era amplo, né? Inclusive envasava pepinos, pepino Isso. Prenda. Eles tiveram a ter mais de 100 produtos produzidos aqui, salame, pepino, milho. Então, tu vê que hoje em dia não se vê mais frigorífico assim, que faz toda a gama de produtos, né? Hoje aqui o Alibem vende carcaças, né? Exporta carcaças. E ou é um que faz um apresuntado, um que faz um salame. Então, tu vê a diferença, né? E naquela época, até hoje eu não consigo acreditar que fizeram tudo isso naquela época, né? Mas o objetivo também era apostar na produção diversificada da Diversificada pequena propriedade. e exportação, né? E assim, um impacto que ele teve muito grande, quando começou a ter muita plantação de soja aqui, né? Se deixou de utilizar a banha, se começou a utilizar o óleo vegetal. Então, eles tiveram que reinventar a suinocultura. Eu me lembro dele me contando que eles trouxeram suínos da genética Landrace, trouxeram de avião, da Holanda e da Inglaterra. Então, eu até hoje, assim, eu não consigo acreditar nas coisas que eles fizeram naquela época, né? Aí você entra no que a gente chama de melhoramento genético, um salto. Um salto de produtividade, que daí começou a ser o suíno tipo carne, né? Não mais para banha. Então aí se começou a fazer vários tipos de produtos e tudo mais, né? Bem, Pedro Carpenedo, ele faleceu em que ano, Felipe? Ele faleceu em 2016,
com 93 anos. Aos 93 anos. 93 anos. Pedro Carpenedo foi um dos fundadores da Cotrirosa, correto? Ele foi o segundo presidente da Cotrirosa. Mas estava no grupo de fundadores. Estava no grupo de fundadores. Pedro Carpenedo presidiu uma edição da VeraSoja. Isso. Pedro Carpenedo, me ajuda aí. Na CISAP era difícil o ano que ele não fazia parte do grupo diretivo. Ele foi acho que 2 vezes presidente da CISAP. Na época da Operação Tatu, ele foi presidente da Associação Rural. Ele foi 2 vezes vereador da cidade. Foi vice-presidente da Câmara de Vereadores, presidente da Câmara de Vereadores. Foi fundador do Jornal Noroeste, fundador da FEMA. A questão da Cotrirosa ali, que foi uma briga ferrenha, né, para nós conseguir manter a cooperativa aqui na cidade, né? Então ele sempre foi um defensor do bom embate, digamos assim. E o que salta muito aos olhos das pessoas foi a Operação Tatu, né, que na verdade ele avalizou essa operação aqui na cidade. Se nós formos trazer a valor presente hoje, era mais de 30 milhões que se precisava investir aqui na terra, né? Porque tu passava ali Santa Maria e vinha para essa região, era só a barba de bode que chamam, né? Que isso aí não cresce nada, né? Então, na época, ele, como presidente da Associação Rural, ele entrou em contato com a URGS, porque eles estavam aqui na região, não recordo em qual cidade, fazendo análise de solos. E ele pediu que fosse feito aqui também. Então, junto com a URGS, junto com a Universidade de Wisconsin, dos Estados Unidos, eles vieram, coletaram amostras e se verificou que no solo aqui precisava de 4 a 5 toneladas por hectare para voltar a ser produtiva a terra, né? E então, daí, com isso em mãos, ele foi lá para o Rio de Janeiro, lá no Banco do Brasil, pedir recurso, né? Chamaram ele de louco, só não mandaram ele embora na hora porque eles tinham algum respeito, né? Mas ele, incansável, que nem ele sempre foi, né? Ele continuou, insistiu, e quando o presidente do Banco do Brasil estava aqui, se eu não me engano era numa FenaSoja, o senhor Yost, ele conversou com o senhor Yost, aí o senhor Yost conversou diretamente com o Delfim Neto, na época, para abrir uma linha de crédito específica para a região noroeste para esse tipo de trabalho. E ele, como presidente da Associação Rural, avalizou todo esse recurso para que os pequenos produtores pudessem pegar. Isso é uma coisa que hoje ninguém faria. Quem daria um aval assim para 2.000 pequenos produtores? Então, assim, eles dizem que ele foi o grande avalizador dessa operação, né? Avalizador, incentivador e convencedor, porque muitos tiveram que ser convencidos, não é verdade? Sim, sim. Grande Pedro Carpenedo. Você hoje, Felipe Carpenedo, comanda uma granja de suínos aqui na ERS 472, né? Em direção próximo a Bela União, é isso? Isso. É um empreendimento teu ou teve o começo na vida de Pedro Carpenedo? Começou através de um italiano que veio para o Brasil e daí o meu avô comprou do italiano a granja, por muito tempo ficou arrendada, mas ele sempre teve o sonho de que a família tocasse o negócio, né? Então, ali a partir de 2013, 2014, junto com o aval dele e com o acompanhamento dele, a gente deu o andamento ali, fez toda a reforma, ampliação. Hoje estamos com os biodigestores aí também, que foi uma obra que ele começou muitos anos atrás. Então, com certeza, ele está muito orgulhoso assim, do que nós estamos traçando aqui na cidade. Como é o nome da granja? É Granja Bela União. Granja Bela União é uma das poucas aqui na micro-região que faz uso, né, do resíduo do porco para transformar em energia, correto? Não é um projeto comum, né, de biodigestores, pelo menos ainda neste julho de 2021. Até assim, eu tive uma conversa com o pessoal mais jovem da CISAP, né, e nós estávamos conversando sobre a Operação Tatu e tudo que eles fizeram na época, e a gente chegou a uma conclusão que nós vamos ter que se puxar muito para chegar próximo do que eles fizeram naquela época, né? Então, assim, o biodigestor talvez seja um projeto possível aqui que pode mudar a cara da nossa região, né? Porque as propriedades vão ser autossuficientes, né? A gente não vai mais depender de energia externa. Então, isso aí talvez seja um projeto aí para toda a região, quem sabe, né?
Bem, na prática, essa granja, ela reflete muito nitidamente a memória empreendedora de Pedro Carpenedo. Totalmente. Hoje até assim, a gente ampliou a granja, né, fez pavilhões novos, e tu vê a diferença dos pavilhões novos para os feitos antigamente. Eles usavam bloco maciço de concreto com ferro, não estavam nem aí, era um negócio que eles faziam para nunca mais acabar, sabe? Então acho que isso aí ele teve muito presente na vida dele, ele fazia as coisas para durar para sempre. Então, essas coisas que acabam ficando, né? Além do que, ninguém passa na frente do frigorífico ali bem sem lembrar de Pedro Carpenedo. Bom, Felipe Carpenedo, pode concluir essa história maravilhosa de um homem maravilhoso que realmente foi um marco decisivo na história de Santa Rosa antes e depois de Pedro Carpenedo, e do frigorífico, né? É, com certeza. Ele foi um líder comunitário aí da nossa cidade, né? Chegou a ser o industrial do ano pela Fiergs, em 85, se eu não me engano. E assim, eu morando aqui, retornando Santa Rosa, assim, eu me sinto abraçado e acolhido, porque, nossa, eu encontro gente na rua, que saudade dos produtos Prenda, gente que me conta a história do meu avô. Esses dias me mandaram uma entrevista que ele fez, que já tinha se perdido, sabe? Então, assim, ele fez muito pela cidade, e ele gostava muito dessa terra, e ele sempre defendeu muito o produtor rural. Então, eu acredito que assim a nossa região aí, uma das mais produtivas do Rio Grande do Sul, acredito que foi muito por causa dele e o seu Lunardi, o seu Capel. Então, essas pessoas lá do passado fizeram coisas grandiosas que hoje nós estamos colhendo o futuro, colhendo os frutos, né? Então, eu fico imaginando o que nós vamos fazer hoje para os nossos filhos, nossos netos lá na frente colherem ainda mais os frutos, né? Muito obrigado. Obrigado, Jairo. Referência a Paulo Capel, engenheiro agrônomo, que instalou o escritório municipal da Emater, e a Virgílio Lunardi, também de saudosa memória. Felipe Carpenedo resgatando, de uma forma sintetizada, a história decisiva para o desenvolvimento de Santa Rosa pelas mãos de Pedro Carpenedo.